cumpra-se em mim a tua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje para o terceiro dia dos nossos 30 dias com São Lucas. Com fé e devoção, façamos agora a nossa oração. Oração de São Lucas. Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu a ensinar do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves doenças. Rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória, por toda a eternidade. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São Lucas, a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas, evangelista, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo hoje para o terceiro dia das nossas meditações, do nosso estudo com o Evangelho de São Lucas. Mês de setembro, mês da Bíblia. Queremos rezar, queremos conhecer, queremos aprofundar o nosso conhecimento bíblico. No ano que vem, vai se preparando, o padre está se preparando, poderia começar hoje, mas não teria qualidade, porque o padre precisa estudar, precisa refletir, precisa rezar. Ano que vem, nós teremos 365 dias com a Sagrada Escritura. Ano de 2025, ano santo, ano jubilar. Nós vamos estudar a Bíblia. Muito obrigado a você ontem que deixou o seu comentário. Tivemos inúmeros comentários, partilhas muito bonitas. Muito obrigado a você por todo o apoio, por todo o carinho. Sinta-se parte deste canal de evangelização. A razão desse canal existir é evangelizá-lo, é rezar com você, rezar com o Senhor, com a Senhora. Continue conosco. Muito obrigado por todo o carinho. Quando nós olhamos o capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, nós encontramos aqui João Batista. João Batista como uma das figuras principais. Por que João Batista é a figura principal? Eu acredito que esse terceiro capítulo tem 3 partes importantes. A primeira delas, João Batista vai ao deserto para se preparar para ser aquele que prepara os caminhos do precursor, os caminhos de Jesus. Veja, João Batista, quando ele recebeu o convite para a missão, ele podia se formar com intelectuais, ele podia se preparar com os grandes oradores da época. João Batista, ele sabia que para falar de alguém,
para anunciar Jesus, primeiro ele precisava se encontrar com Deus, precisava se encontrar com Jesus, precisava se encontrar, precisava fazer uma experiência profunda com o Divino Espírito Santo. Por que ele foi para o deserto? Porque o deserto é o período que nós vivemos, é o lugar que nós vivemos onde nós podemos ouvir a Deus, nós podemos conhecer a nós mesmos, nós podemos dar tempo para Deus ser Deus. Existem pessoas que dizem assim: padre, não ouço a voz de Deus. E aí a pergunta é: você fecha a boca para ouvi-lo? Você abre o ouvido para ouvi-lo? E aí muitas vezes nós não fazemos isso. Até nos momentos de oração, a pessoa não consegue ficar em silêncio. Então João Batista, primeira coisa, ele sabia que a missão era difícil. E você sabe que muitas vezes a sua missão é difícil. Quando a missão é difícil, meu irmão, você precisa rezar. Quando a missão é difícil, você precisa ouvir a voz de Deus. Quando a missão é difícil, você precisa encontrar-se com você mesmo. Primeira coisa que ele fez. E aqui, os grandes personagens da Bíblia são sábios, são professores para nós. João Batista se preparou para a missão rezando no deserto. Jesus, quando ele sabia que ia ser crucificado, foi para o monte rezar, o Monte das Oliveiras. Jesus, antes de começar a sua vida pública, ele também vai ao deserto rezar, e nós vamos ver isso amanhã. Capítulo 1, nós percebemos o anjo aparecendo a Zacarias. Capítulo 2, o anjo aparecendo a Nossa Senhora. Capítulo 3, João Batista indo ao deserto. Capítulo 4, João Batista indo ao deserto. Nós vamos perceber que aquilo que aconteceu com o pai de João Batista acontece com a mãe de Jesus, mas Nossa Senhora foi superior. Nós percebemos que aquilo que aconteceu com João Batista, agora no capítulo 3, depois vai acontecer com Jesus no capítulo 4. Vamos perceber que Jesus é superior. É um texto belíssimo, um texto riquíssimo. O Evangelho, ele precisa ser lido, ele precisa ser refletido, ele precisa ser mastigado, ele precisa tocar a nossa vida ao ponto de nós fazermos uma experiência com Deus, uma experiência que transforma a nossa vida. Então a primeira parte, João Batista, ele vai ao deserto. João Batista, ele se prepara no deserto. Depois, uma segunda parte aqui desse capítulo 3, nós temos o batismo de Jesus. Algumas pessoas dizem assim: Jesus foi batizado adulto. Por que nós somos batizados crianças? A resposta é simples, porque o batismo que Jesus recebeu não era um batismo sacramento. O batismo que Jesus recebeu era uma tradição onde as pessoas se prepararam para a vinda do Salvador. Eu não encontrei na Bíblia até hoje João Batista dizendo: Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Jesus, ele foi batizado como um sinal de humildade e que ele mostrava que ele estava cumprindo aquilo que era um preceito da sua época. Aquele batismo era um gesto de tradição. O nosso batismo é um gesto de transformação. Ali muda aquilo que a pessoa é. Ela deixa de ser apenas uma criatura de Deus para, no momento do batismo, aquela pessoa, ela se tornar um cristão. Ela se tornar alguém que foi mergulhado na água e nasce uma nova pessoa. Quando Jesus é batizado, ele entra nas águas do Jordão. Jesus, ele santifica a água que depois nos batizaria. Quando Jesus ele entra na água do Jordão, mesmo ele sendo o autor das águas, mesmo ele sendo o criador do mundo, com o Pai e o Espírito Santo, ele nos dá um gesto de humildade. E aí, por fim, nós temos a genealogia de Jesus. Nós temos um pouco da história de Jesus, terminando ali com Adão. Começa ali do final da história e vem descendo até chegar no início da história com Adão. E ali nós encontramos dizendo que Jesus, quando ele começou a sua vida pública, quando ele foi batizado, ele tinha 30 anos. Então aqui é um dado histórico que nós acreditamos. Padre, por que nós acreditamos que Jesus morreu com 30 anos? Porque aqui nesse capítulo... Por que nós acreditamos que Jesus foi morto com 33 anos? Porque nesse capítulo 3... mostra que Jesus, quando ele começa a sua vida pública, ele tinha 30. E depois mostra que Jesus foi 3 vezes para Jerusalém, para a Páscoa com seus apóstolos. 30 de vida antes de começar a vida pública, de vida mais escondida, depois 3 anos de vida pública com os apóstolos. 30 com 3, 33. Nessa genealogia, aqui algo que toca o meu coração, nós vamos perceber que existem pessoas santas, mas que existem também muitos pecadores. A história de Jesus, como a nossa, é feita de ancestrais de passado belo,
mas de passado, que seguramente também teve pessoas pecadoras, pessoas que seguramente não seguiram a Deus com fidelidade. Irmão, irmã, não tenha vergonha da sua história, não tenha vergonha da sua família. Foi aí que Deus te criou, é aí que Deus, Ele quer santificá-lo. Que esse capítulo te ajude a meditar, a refletir e a rezar. Isso você vai fazer em silêncio com a Sagrada Escritura. Amanhã nós vamos para o 4º capítulo. Se você puder, leia com antecedência. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dobra os meus joelhos, pois carregas em teu seio a luz e a verdade, a pura divindade encarnada, não criada, mas gerada pelo puro amor do Verbo e do Pai. Corpo, sangue e alma em teu útero sagrado, já a vida, divina vida. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Graças ao teu sim, a vinda dele, não estamos sós. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Em teu ventre santo, apesar do teu espanto, sem entender como isso se dará. A vida é concebida, o caminho é colocado, a verdade já prevaleceu. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele escolheu o seio, o ventre, o útero de uma virgem, Maria, para criar forma humana. O Logos de Deus, o Verbo de Deus se encarnou, o Verbo se fez carne, corpo, sangue, alma e divindade no seio da Virgem Maria, neste útero sagrado, neste ventre santo. Em teu ventre santo, apesar do teu espanto, sem entender como isso se dará. A vida é concebida, o caminho é colocado, a verdade já prevaleceu. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade.
ajuda-me a esperar. Maranata.